Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta e nesse bloco com a entrevista com o secretário municipal de Finanças, Ângelo Mocelin. Ele fala com a gente a respeito da prestação de contas do primeiro quadrimestre da Prefeitura Municipal. Boa noite, secretário. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Alguns números interessantes aí do primeiro quadrimestre da Prefeitura foram destacados na audiência pública na Câmara. Estamos aqui com o secretário Ângelo Mocelin para destacar alguns números, né, secretário? Acho que esse superávit aí de quase 28 milhões é um ponto a que se tem de destacar nesses números do primeiro quadrimestre, né? Exato. É um trabalho que foi feito no sentido de melhorar a arrecadação e também segurar ao máximo as despesas para que nesse primeiro quadrimestre nós obtivéssemos um resultado bom, que claro que no decorrer do ano ele vai sendo utilizado, mas no primeiro quadrimestre a importância de você fazer um bom superávit a fim de que o ano seja equilibrado. Em relação ao mesmo período do ano passado, né? O senhor que está aí há bastante tempo, né, à frente da Secretaria de Finanças, houve um aumento do ano passado, do primeiro quadrimestre de 2010 para o primeiro quadrimestre de 2011? Sim, houve um aumento substancial até, pode-se dizer, né? A nossa receita melhorou bem, a despesa praticamente se manteve, mas a receita ela melhorou e fez com que nós tivéssemos um número bem melhor do que o primeiro quadrimestre do ano anterior. E quais os fatores, né, que levaram a esse aumento, né? O IPTU, e o ICMS, o ISS, qual foi o fator que impulsionou esse crescimento no superávit de 2011? Na verdade é uma somatória, sabe? Nós tivemos um bom resultado tanto nas receitas de transferências como nas receitas próprias do município. Nós estamos há algum tempo já trabalhando, ano a ano nós estamos conseguindo excesso de arrecadação e com isso esse resultado vem cada vez melhorando. Secretário, uma das coisas que a Secretaria de Finanças vem trabalhando firme já há alguns anos, e a gente sabe disso, é na questão do IPTU, né? Esse ano, provavelmente, o IPTU também colaborou nesse superávit do primeiro quadrimestre, né? Eu queria saber, assim, que o senhor explicasse para nós exatamente quais são as medidas principais que a Secretaria de Finanças tem tomado para que haja esse aumento. Então, são algumas situações que nós viemos trabalhando, principalmente facilitar ao contribuinte o pagamento. Aumentamos consideravelmente o número de carnês entregues nas residências, melhoramos as condições do prazo. Hoje as parcelas vencem no dia 10, isso são 2 dias, mas esses 2 dias são importantes porque muitas pessoas recebem no 5º dia útil e às vezes o 5º dia útil ele cai meio próximo ao vencimento anterior, mas você dá condições que a pessoa pode pagar em qualquer banco, você procurar fazer com uma certa antecedência a emissão dos carnês. Então são uma série de medidas que foram tomadas no IPTU e além do que fazer a cobrança, né? Porque nós aumentamos consideravelmente o número de execuções, as cobranças administrativas mesmo, né? E isso a dar mais credibilidade nesse tributo, que ele vinha sendo meio que esquecido. Com isso nós saímos de valores e praticamente já estamos dobrando do início que nós pegamos a arrecadação do IPTU. Então é um tributo hoje considerável. Vale dizer também, secretário, que a Prefeitura tem concedido descontos, né, para as pessoas que estão pagando o IPTU em dia. Isso, de certa forma, já era feito anteriormente, mas houve um progresso nesse sentido também, não? O desconto ele já está previsto na lei do município, né? Então ele sempre foi praticado. O que nós procuramos fazer é uma divulgação maior, um incentivo para que as pessoas usufruam desse desconto. Pagando em dia, né? Pagando em dia, ele ganha 20% sobre o imposto. É um desconto bom, é um desconto que muitos municípios não têm, então ele acaba sendo bem atrativo.
E com a divulgação, com o trabalho de mídia, as pessoas acabam, principalmente os meios de comunicação, na época do IPTU, colaboram bastante conosco e acabam levando essa informação e as pessoas aproveitam o desconto. Bem, secretário, quando se fala em prestação de contas, em audiência pública, há 3 fatores a se considerar que sempre há de interesse da população. Primeiro, a questão de gasto com pessoal, né? Que há um certo tempo a prefeitura fazia esforços para não atingir esse limite prudencial. Outras 2 questões são os gastos com saúde e educação, que a gente bem sabe é previsto na lei de responsabilidade fiscal, que o executivo deve empregar 25% na educação e 15% na saúde. Sobre esses 3 pontos, como a prefeitura está hoje? Bom, realmente nós tínhamos um fantasma nessa questão do gasto com pessoal, né? Nós sempre estávamos ou no limite prudencial, quase chegando ao limite máximo, né? Tivemos no início, lá em 2005, 2006, situações bem difíceis, porque o nosso índice estava muito acima do normal, ele estava chegando no limite máximo. Mas o que fez isso equilibrar e agora até com uma certa tranquilidade? O aumento da receita. Por quê? Porque a conta é simples. É a receita corrente líquida, ou seja, a receita dos últimos 12 meses, e o custo da folha também dos últimos 12 meses, dividido um pelo outro, se obtém o índice. Como nós fomos aumentando mês a mês, ano a ano a folha, as receitas, esse índice ele foi caindo, tanto que tivemos condições de fazer várias contratações, né? O prefeito conseguiu contratar principalmente na área da saúde, na área da educação. Em outras áreas, na própria Secretaria de Finanças, tivemos concursos tanto para auditor, como para fiscal de tributos, como para contadores, e pudemos contratar essas pessoas por causa da nossa situação da melhora da receita. A saúde sempre extrapolamos, né, os 15%, até porque não tem como ser diferente. A situação dessa secretaria exige uma aplicação maior do que o 15%. A demanda é muito grande, né, secretário? A demanda é muito grande e se você gastar só o limite mínimo da lei, não tem condições de dar o atendimento que necessita a saúde. A educação, nós temos fechado nela sempre com os 25%, um pouquinho a mais, um meio, um ponto a mais. Então, nós sempre equilibramos nesse sentido. Nessa prestação de contas, nós temos aí ainda um percentual grande para ser aplicado, mas é que os investimentos na educação foram iniciados agora. Então, em janeiro, fevereiro, praticamente não houve investimento. Os investimentos começaram em março, abril, durante esse segundo quadrimestre. E o próximo, com certeza, vai estar chegando aos 25%. Secretário, na questão do equilíbrio das contas, aí, recentemente um projeto que poderia dar mais fôlego até para o município, a Prefeitura acabou retirando da ordem do dia na Câmara, que era o projeto do Estatuto do Servidor. Né? Enfim, não sei se existe uma estimativa de quanto poderia desonerar a folha caso o Estatuto fosse aprovado ou fosse implantado, que pelo menos por enquanto ele foi até tirado da pauta, enfim, não vai se discutir mais esse assunto provavelmente nesse ano, né? A priori eu acredito que ele não traria tanto valor a ser desonerado das despesas da prefeitura, até porque a ideia era fazer o regime estatutário e continuar com a previdência, né? O dinheiro que economizaria do fundo de garantia seria o fundo de garantia, exclusivamente. Para a previdência Mas própria. Tinha algumas situações que até o prefeito ia ter o plano de cargos e salários, tinha já uma promessa do prefeito de fazer alguns aumentos real. Então isso acho que se houvesse uma economia não era tão grande. Seria assim. Eu acho que o plano de cargos e salários e também o regime estatutário, no meu ponto de vista, quem entenda que o contrário, seria um benefício para o servidor, seria uma segurança
o trabalho dele. Pós-carreira, né? Pós-carreira dele. Aposentadoria. Uma aposentadoria com valor integral, uma condição melhor do que oferece, né? Hoje a CLT. Então, eu vejo assim, há quem o diga que não é bem assim, mas infelizmente a maioria, os vereadores entenderam também que os servidores não queriam e acabou sendo retirado, né? Bem, secretário, há algumas semanas o Executivo concedeu o reajuste, né, anual, data base do funcionalismo em 1º de maio, concedeu esse reajuste de 6,5%, que foi a inflação do período, né, dos últimos 12 meses. Não foi realmente possível, né, dar um aumento real aí para o servidor? Veja bem, a situação hoje do município é assim, nós, dentro do orçamento, nós temos uma condição muito pequena de investimento. O município precisa de muito investimento. Então, se você acaba onerando a folha, você sabe que o reflexo desses 6,5 não é isso. Tem os encargos, tem todo um custo que agrega nesse valor da folha. Então, é uma situação difícil. Se o prefeito dá um aumento real na folha, ele acaba tendo que tirar de outra área. Até porque o nosso orçamento é muito enxuto. Por mais que nós tenhamos trabalhado, os investimentos que nós estamos conseguindo é pelo excesso de arrecadação. Se fosse trabalhar com o orçamento que nós aprovamos no começo do ano, vocês podem observar que o que tem para investimento, o que tem para obras, é muito pouco, um valor muito baixo. Então nós trabalhamos com melhora na arrecadação para poder direcionar alguma coisa para investimento. Bem, secretário, vamos para um rápido intervalo e voltamos com o secretário de Finanças do município de Ponta Grossa, Ângelo Mocelin. Ele fala para a gente no próximo bloco sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além da capacidade de endividamento do município e mais a arrecadação, a boa perspectiva de arrecadação de receita para o município. É um minuto só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com.